A vantagem de criar um consórcio para fazer esse trabalho no setor de água é que nós vamos economizar uma série de valores na contratação de pessoas e nós conseguimos então unificar as informações de tal modo que o trabalho que é desenvolvido para um município ele é replicado para os outros municípios. Nós vamos ter uma economia de escala e com uma participação maior da parte técnica. Na realidade, a Anvi, desde 2007, já vinha trabalhando na questão ambiental. Contratamos uma pessoa específica para trabalhar na área ambiental dentro da associação para atender justamente a legislação, o marco regulatório que teve também em cima do saneamento. E com isso fez a oportunidade também e a possibilidade dos municípios terem suas agências de regulação. Como a Anvi, desde 1969, trabalha de forma conjunta, então a ideia foi o que juntar os municípios também nessa nova atividade, pensando em resolver de forma conjunta essa outra problemática que se tem, que é a questão do saneamento, né? E aí de que forma estaria regulando? De forma conjunta entre os 14 municípios. Né? Então não mais um município cada um criando sua agência ou indo para uma agência na realidade estadual, mas sim mesmo fazendo uma agência aqui na região através de consórcio. A gestão dos recursos hídricos a gente tem que começar a partir do momento da captação da água. Em razão da existência de uma agência de regulação nos moldes consorciados como nós temos, ela facilita esse controle, porque eu tenho capacidade, através dos nossos fiscais, de verificar junto à captação como é feita essa captação, como essa água é transportada para o tratamento e como depois ela é distribuída para a sociedade. Então nós acompanhamos o ciclo completo, apesar de que a qualidade dessa água ficaria ao encargo da vigilância sanitária, mas o nosso trabalho ele fica desde a captação, ou seja, da conservação da qualidade da água, da captação da água até a sua efetiva entrega. Trabalhando então naquela situação em que nós temos que preservar os nossos mananciais de uma forma tal que o tratamento se torne mais barato e a água chegue com mais rapidez e com melhor qualidade ao usuário final. Daí, com a associação criada já em 69, ela já tem esse modelo de trabalhar de forma conjunta, de você trabalhar com todos os municípios. Nós, na década de 2000, já fizemos uma outra questão, que é trabalhar de forma planejada também, na questão dos planos diretores, onde você já teve trabalhado dos 14, 8 municípios, mas diretamente, esses 8 municípios fazendo os planos diretores pela associação e os demais trabalhando e discutindo de forma conjunta. Então já existia todo um trabalho feito sobre como planejar, como está atuando, as diferenças que tem entre os municípios maiores e menores, a diferença que tem na realidade a região, seja na parte de topografia, seja na parte do tamanho de cidades, seja na parte dos acessos rodoviários que tem dentro da região. Então essa forma de trabalhar conjunta que já existe por diversos fatores, facilitou para a gente poder criar uma agência na realidade regional. Justamente pensando no tamanho dos menores municípios, que talvez teriam mais dificuldades de ter estrutura, e dos maiores, talvez teriam que enfrentar dificuldades mais técnicas, mais até política e tal, a forma conjunta saiu com uma solução melhor, podendo atender tanto o município maior quanto o município menor, pelas dificuldades técnicas de um e pelo que os outros teriam talvez a mais, e podendo contribuir sempre de forma conjunta. A questão partidária é algo que a gente já resolveu isso há muito tempo, seja no processo eleitoral da presidência da associação, na forma de conduzir os trabalhos, na forma de priorizar as ações. Quando você está pensando, a associação, você não pensa na realidade só um município, tem que pensar na realidade dos 14. Quando você pensa em algo de infraestrutura urbana para a região, a gente pensa na realidade dos 14, como pode ser um acesso, como pode ser uma ponte, algo que vai atender os 14 municípios. E nessa área, a mesma forma. Como que a gente pode evoluir na questão do saneamento dos 14 municípios sem ter uma regulação? Vamos regular. A partir do momento que a gente tem essa regulação, de que forma fazer? De forma regional. De forma dos 14 municípios interagindo entre si e ao mesmo tempo sendo cobrado entre si para chegar a algo que vai beneficiar a região como um todo. O mais importante é que, em função do consórcio, nós vamos reduzir custos para os municípios. Então, o município ele fica dispensado de contratar profissionais especializados, que fica a cargo
do próprio consórcio. E isso, então, dinamiza o trabalho através da tecnicidade e através da possibilidade de trazer sempre ao município consorciado o elemento qualificado para esse serviço. Porque até então se ouvia falar muito de agências reguladoras, mas sempre a nível nacional. Então você tinha uma agência reguladora que nós já recorremos a elas enquanto associação, enquanto municípios interessados, por exemplo, na parte de telefonia, fomos buscar, na verdade, pensando na telefonia regional, então a gente buscou essa entidade a nível nacional e sempre tinha essa visão, bom, a nível nacional, e nunca pensamos em algo mais próximo. Com o advento, a mudança da legislação, os marcos regulatórios da área de saneamento, disse, opa, alguém tem que regular isso nos municípios. E aí vislumbrou, obviamente, e veio até a possibilidade de uma cobrança dessa regulação ser dentro do próprio município. Então os prefeitos já ficaram, bom, mas eu vou ter que regular eu mesmo, eu vou ter que estar passando, eu executo, na realidade, a ponta. Vários municípios nossos não têm concessão na parte de água e esgoto, e sim faz todo o trabalho com os SAMAIs próprios, suas autarquias municipais. Como que eu vou estar regulando de forma sozinho? Então se vislumbrou, muito mais fácil seria de fazer de forma regional, porque eu tenho uma agência que está trabalhando para todos os 14 municípios, está criando metodologias de trabalho, formatos de fiscalização, que não é para o município A, B ou C, e sim para os 14 municípios. E isso ajudou a conscientizar os prefeitos, primeiro, da necessidade de se fazer, e segundo, que seria um formato mais fácil de poder estar atendendo. E, por outro lado, melhor de poder estar atendendo essa questão de realmente ser fiscalizado. Então, não é só ele que está se fiscalizando ele mesmo, mas sim a região como um todo. Então, você passa a ter um município, aquilo que é discutido, que vai atender ao município lá de Guabiruba, que é a região de Brusque, sendo o mesmo formato, a mesma metodologia, o trabalho de acompanhamento, claro, respeitando aqueles que têm autarquia, respeitando as topografias, a captação de água de cada um, respeitando isso, mas ao mesmo tempo usando uma metodologia que é igual. Então, dizer assim, não foi meu município só que fez isso, foi todos os municípios da bacia da região. Sim, isso a princípio parece uma coisa bastante complexa, mas não tem pela própria sistemática da regulação. Então nós vamos ver o seguinte, que a autonomia financeira, técnica e a autonomia de trabalho, ela faz com que a agência em forma de consórcio, ela vai atuar dentro dos municípios, independentemente das posições, até vamos dizer, políticas de um determinado prefeito ou de uma determinada autarquia. As demandas trazidas pelos usuários do serviço de saneamento, em especial de abastecimento de água, até a agência reguladora, são tratadas por meio da ouvidoria, que é um canal de relacionamento com os usuários desses serviços. A ouvidoria atua intermediando situações junto aos prestadores de serviços, quando o cidadão não está contente com o atendimento prestado ou não está totalmente satisfeito. Então, a ouvidoria ela faz essa gestão de conflitos e facilita a vida do cidadão para encontrar uma resolução para a demanda apresentada na agência reguladora. Bom, eu moro aqui na Norte faz 12 anos. Aí a gente sempre teve problema por falta de água. A gente ligava para a SAMAI e sempre falava que era o problema do morro, falta de água. Mas até então nunca ninguém tomou nenhuma atitude para vir resolver o problema. Daí lá na SAMAI, a gente estava ligando muito frequentemente e mandaram ligar nós, olhar na fatura e ligar para a GIR, né? Para reclamar diretamente com a GIR, esse negócio de falta de água. Aí ele entrou em contato com o Vitor, ele veio aqui, colocou um aparelho aqui na minha torneira, ficou uma semana. Aí começou para ele as medições, aí foi entrar em contato com a SAMAI de novo, a GIR entrou em contato lá. Aí em janeiro começaram a fazer a obra e colocaram um buster no começo da rua ali. Aí em fevereiro foi finalizada a obra e desde então a gente tem água todos os dias, está normalizado, temos águas direto. Ao receber a demanda no setor de ouvidoria da agência reguladora, nós instauramos procedimentos para dar tratamento nessas questões de reclamações, dúvidas dos usuários, até sugestões de melhorias nos serviços. A ouvidoria também está à frente de pesquisa de satisfação junto aos usuários do serviço de abastecimento de água e a gente faz tudo isso de uma forma bem transparente, trazendo o usuário para conhecer o serviço da agência e os benefícios que essa relação traz para os usuários de uma forma geral. Devido a um problema que eu tive aqui de esgoto, 1 ano e meio sem resolver nada, né? A prefeitura, SAMAI, Odebrecht, daí
aquele dia assim, botei na rede social e marquei o prefeito, que o que estava acontecendo em cima das calçadas da minha casa. Daí o Agir entrou em contato comigo, um órgão que eu não conhecia, né, até no momento, e perguntou qual é o meu problema e se eu tinha alguns protocolos já registrados lá para mostrar realmente o meu problema. Daí, como eu tinha os protocolos, eu arrumei alguns que eu já tinha, né, e eles me deram toda a atenção. A atenção foi durante, né, o trabalho, daí veio da prefeitura, a SAMAI, foi tudo revisto novamente, a Odebrecht, que tinha feito toda uma tubulação, foi toda revisto, daí com a supervisão da Agir. E eles me deram toda a assessoria do trabalho que acabou sendo resolvido. Eu já estava nesse processo há 1 ano e meio, sem uma resolução. E o esgoto sempre aumentando e correndo em cima da minha calçada. A Agir, quando tomou conhecimento, em 15 dias o meu problema estava resolvido. O usuário, ao entrar em contato com a ouvidoria da agência reguladora, ele nos apresenta um protocolo, um registro de atendimento, e com esse registro nós vamos, junto ao prestador de serviço, localizar aquela demanda e resolver junto às empresas públicas, os órgãos públicos, prefeituras, né? Aquele que seja o prestador do serviço de abastecimento de água para solucionar aquela demanda. Então, muitas vezes o usuário até entra em contato com a agência mesmo sem ter esse atendimento prévio, mas nós prestamos toda essa orientação também para que registre no prestador de serviços e tenha esse encaminhamento junto à empresa responsável pelo serviço. O Museu da Água ele fica dentro da estação de tratamento da água número 1. E um dos motivos do Museu da Água é mostrar, explicar e informar a população blumenauense a nossa qualidade de água, porque aqui praticamos a transparência. A pessoa que vem visitar o museu, ela já visita a estação de tratamento da água e tem acesso ao nosso laboratório. Pode ver nós trabalharmos, apresentamos nossos protocolos de ISO 9001 e toda a nossa instrução de trabalho. E a Agir atua diretamente dentro da linha de trabalho do SAMAI, porque ela sempre está junto conosco. Ela sempre está perguntando, questionando, pedindo relatórios e nós, por nossa vez, sempre perguntando para a Agir como podemos melhorar. Frequentamos os cursos que ela oferece, as reuniões que ela faz, participamos dos conselhos, enfim, a relação entre a Agir e SAMAI é muito boa. Nós nos entendemos na mesa e fora dela, no conceito técnico. A Agir sempre nos fiscalizou tecnicamente. Eu tenho acompanhado, inclusive, algumas fiscalizações e elas sempre são de bom tom e os relatórios que se apresentam eles são bem claros e indicam o caminho que devemos seguir. Não há dúvida nenhuma que a Agir aponta caminhos excelentes. A agência reguladora, via consórcio público, a Agir, atua na melhoria da qualidade da água tratada por meio de fiscalizações programadas ou eventuais, por meio do controle das análises realizadas pelas companhias, as análises de qualidade da água, que são realizadas também pela vigilância sanitária. As fiscalizações programadas são realizadas em média a cada 1 ano e meio, e nessa fiscalização são verificados os pontos de captação, de tratamento e de reservação da água. Então, desde a água bruta até os pontos de distribuição ou reservatórios de distribuição de água tratada. Dessas fiscalizações são gerados relatórios. Nesses relatórios são apontadas não conformidades e recomendações. Essas não conformidades são transformadas em notificações e as companhias é cedido um prazo para as companhias para atenderem às solicitações da agência reguladora com relação ao saneamento das não conformidades. As fiscalizações não programadas ou eventuais são devido a situações emergenciais ou denúncias, situações irregulares constatadas por algum consumidor, reclamação
que pode chegar até a AGIR por meio da ouvidoria da AGIR. E nesses casos, a fiscalização da AGIR se desloca até o ponto onde foi identificado o problema, para constatar, para verificar e para registrar os problemas apontados. A agência reguladora, por meio da ouvidoria, também funciona como uma segunda instância na questão de reclamações dos usuários. Havendo um procedimento administrativo no prestador e o cidadão não estando de acordo com a solução, se foi indeferido, por exemplo, ele tem oportunidade de trazer essa questão para análise na agência reguladora. Então vai atuar por meio da parte técnica, podendo chegar até ser discutido junto ao Comitê de Regulação da agência da AGIR, para a discussão junto com o Conselho e deliberação sobre aquela demanda. Da mesma forma, a agência atua na mediação de conflitos, convocando audiências de conciliação junto com os prestadores ou o usuário para a resolução daquela demanda. Com relação a fazer parte do consórcio como a Anvi e da agência reguladora como a AGIR, foi uma grata surpresa para mim enquanto gestora, enquanto administradora de um município, pelas dificuldades, como você falou, de nós sermos praticamente o menor município que faz parte desse consórcio. Então, o que acontece conosco? Nós aqui, enquanto município, nós não temos um setor como nas cidades grandes têm, com planejamento, com várias pessoas trabalhando no setor, para dar conta de todos os assuntos que temos. E o que acontece tanto com a Anvi quanto com a AGIR? Através de vocês, através do consórcio e da agência reguladora, o município consegue dar conta de assuntos tão relevantes para a nossa comunidade, para o nosso município, como a questão da água, por exemplo. Então, a AGIR, nesse sentido, tem me valido muito como agência reguladora, porque, para você ter uma ideia, o nosso município, com 4.043 habitantes, nós temos uma concessão com a Casan, que é quem nos fornece a água aqui no nosso município, há 30 anos. E a AGIR tem me ajudado muito no sentido de cobrar dessa instituição da Casan investimento no nosso município, porque, na verdade, essa concessão foi dada há muito tempo e não foi feito mais nenhum investimento. Então, nós estamos defasados e precisando ter que alguém olhe para o nosso município com o olhar da necessidade que nós temos. Que nós estamos no município meio agora, na verdade, nós éramos fim de linha, e com a SC 477 que está vindo para cá, ligando o Planalto com o Médio Vale, a gente vai ter que dispor de mais água. Então, nesse sentido, a AGIR está sendo fundamental para mim, enquanto gestora, me ajudando a levantar que investimentos podem ser feitos, dando sugestões, porque inclusive você não pode ter o mesmo investimento numa cidade como o Dr. Pedrinho, que é menor, e como Blumenau, que tem uma quantidade muito superior de população. Mas da mesma maneira, você também não pode deixar que essa população tome uma água que não seja de qualidade. Então, nesse sentido, a AGIR e assim como a Anvi têm sido fundamentais para mim enquanto gestora. Eu agradeço e acho que é muito importante e, graças a Deus, existem esses dois consórcios que nós estamos vinculados a eles enquanto município. Só tenho a agradecer. A agência sempre procura atuar de uma maneira transparente e também expondo os trabalhos realizados aos usuários do serviço de saneamento. A ouvidoria conta com um projeto, que é o projeto AGIR Quero Ouvir Você, no qual nós vamos aos municípios regulados mensalmente, em locais públicos, praças, para abordar a população, entregando o nosso material institucional, realizando pesquisa de satisfação com esses usuários, para que eles tenham conhecimento da agência reguladora e que tenham esse canal de comunicação também com a ouvidoria, do modo que a gente cria um elo com o cidadão para a resolução de demandas relacionadas a saneamento. Da mesma forma, buscando sempre ampliar os meios de acesso à agência e à ouvidoria, foi criado também um aplicativo para celulares e tablets, que é o Interagir, no qual o usuário pode encaminhar da palma da mão suas demandas e também acompanhar informações relevantes sobre os serviços regulados, quais sejam as tarifas dos serviços praticados e demais ações realizadas pela agência reguladora. Ambos os projetos realizados pela agência para divulgação do trabalho, que seja o projeto AGIR Quero Ouvir Você, no ano de 2016 fomos premiados pela Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, num prêmio que reconheceu boas práticas de gestão pública no estado de Santa Catarina. Esse prêmio, primeira edição, foi realizado em 2016
e no ano de 2018 nós, felizmente, fomos novamente premiados nessa premiação com o aplicativo Interagir como uma tecnologia utilizada para a transparência no setor público e também aliado com a inovação na gestão pública. Na verdade, quando a gente assume como gestor, a gente não tem nem noção, nem ideia do que é um órgão regulador. E a partir do momento que você faz parte, no meu caso, como ainda presidi, né, esse órgão regulador, que hoje é a AGIR, que nos representa, a gente vive um paralelo entre você oferecer o serviço e você estar fiscalizando, né, a excelência desse serviço. Felizmente, o nosso consórcio, a AGIR, busca sempre a excelência. Eu acredito que os partidos não têm influência nos resultados, e isso é muito bom para que o prefeito possa dar um serviço de qualidade sem ter um enfoque político nessas decisões. Sem contar também a parte técnica. Eu acho que é muito importante esse órgão regulador, porque essa parte técnica ela está aquém do poder público. Então, realmente, se o serviço não está sendo bem prestado, né, a fiscalização ela vem, ocorre a notificação, e a empresa vai ter que se adequar aos parâmetros legais. E fazendo parte hoje do órgão regulador, aí você, na verdade, vai estar fiscalizando, né, nós mesmos, gestores. Mas o quadro técnico faz com que esses resultados sejam assim, pensando na sociedade e não só no gestor em si. Nessa busca, talvez pela excelência, né, do tratamento ou da prestação do serviço, cada município, independente do tamanho e do porte, tenta fazer o melhor trabalho possível. É lógico que tem municípios que têm mais aporte financeiro, mais recursos, eles conseguem talvez cumprir as demandas antes dos municípios menores. Mas hoje a gente tem um equilíbrio dentro dos municípios onde todos prestam um serviço de grande qualidade, muito na questão da água, transporte coletivo. Então, todos os serviços hoje regulados pela agência, pela nossa AGIR, com certeza, comparados a outros níveis nacionais, os nossos têm uma qualidade muito superior. A AGIR atua também indiretamente na elaboração e na revisão dos planos de saneamento. Não é um papel da AGIR fiscalizar a elaboração ou a revisão dos planos de saneamento, mas como ela atua em forma de consórcio e fica localizada dentro do consórcio da ANVI, existe uma parceria entre a AGIR e a ANVI, e por meio dessa parceria a AGIR aponta algumas necessidades com relação ao plano de saneamento, e a ANVI faz o trabalho de uma assessoria aos municípios para atender aos apontamentos da AGIR. Além disso, a ANVI ela também atua não só em função dos apontamentos da AGIR, mas ela dá toda uma assessoria aos municípios com relação à elaboração ou revisão dos planos de saneamento. Os municípios sempre tiveram ou com concessão ou próprio, feito com as suas autarquias na parte de recursos hídricos, ou até auxiliado pelos seus planos também na área de defesa civil, que acaba mexendo um pouco em cima disso e tal, sempre pensando, correndo atrás do dia a dia. Eu acho que o papel da agência reguladora, que veio a contribuir e contribui muito para a gestão dos recursos hídricos, é ter esse outro olhar, já de um olhar de quem não está só tocando, fazendo, e sim um olhar de fiscalização. E essa fiscalização ajudou na melhoria da gestão, porque a partir do momento que você tem alguém cobrando algumas questões, a questão que está na legislação, cobrando alguma questão de funcionamento, cobrando na realidade, a partir do momento que você faz exames, faz testes do rio, como está a água, como está a poluição em cima disso. São várias ferramentas que proporcionam uma gestão melhor. Então são várias formas de utilização dos recursos da nossa bacia. Então, a partir do momento que você faz um trabalho conjunto, desenvolve projetos dentro das prefeituras e ao mesmo tempo tem alguém atrás cobrando, ajudando a fiscalizar, isso com certeza melhora a gestão dos nossos recursos da região.